Bom dia a todos e todas, bem-vindos. Estamos aqui com a alegria de contar com a professora Patrícia Palermo. Ela sabe da nossa admiração e do nosso carinho por ela. Tivemos ali a presença dela no último Enarce, que estava ali com aproximadamente 300 pessoas. E, Patrícia, foi assim, unânime o pedido da sua volta. Então, conseguimos, graças a Deus, contar hoje com a sua presença nessa modalidade virtual, com a sua energia, com o seu conhecimento. Então, ficamos muito gratos por isso. A Patrícia, hoje, como vocês podem acompanhar aí na programação, ela vai fazer uma palestra sobre cenário econômico no pós-pandemia e oportunidades e desafios para as instituições de ensino nesse contexto. Então, vou apresentar aqui um pouquinho da Patrícia, a trajetória dela. Ela é economista, mestre e doutora em Economia Aplicada pela Federal do Rio Grande do Sul, atua como professora na ESPM Sul e das Faculdades São Francisco de Assis desde 2004. É uma economista com larga experiência no assessoramento econômico de empresas e entidades. Foi eleita em 2016 como economista do ano do estado do Rio Grande do Sul e é uma fonte recorrente por veículos de comunicação em temas relacionados à economia. A gente até comentava com ela que nesse período agora devem ser muitos os pedidos ali de consultoria, de entrevistas, porque todos com essa preocupação. Patrícia, sinta-se acolhida, fique à vontade para projetar, com a palavra a você. Muito obrigada por me receberem de novo, né, na Casa Salesiana, agora online. E eu vou dizer para vocês que realmente, né, eu tenho falado com muita gente, mas só nos Salesianos a gente começa um dia de trabalho com música, tá certo? Para não esquecer o espírito salesiano, né? E com uma grande e bonita oração. Para quem não me conhece, não está aí no meu currículo, mas eu sou ex-aluna salesiana com muito orgulho, estudei todo o meu Fundamental 1 na Escola Salesiana, o ensino médio aqui no Colégio Dom Bosco, em Porto Alegre, e quem está me assistindo agora da minha casa está enxergando lá no fundo Nossa Senhora Auxiliadora. Aquela Nossa Senhora Auxiliadora que aparece lá no fundo foi um presente da paróquia São Manuel aqui para o meu avô, quando ele ajudou a construir a paróquia, né, aqui em Porto Alegre, uma paróquia que durante muitos anos foi uma paróquia salesiana e que passou, né, da minha avó para minha mãe, da minha mãe para mim, e que um dia certamente vai passar para a minha filha também. E eu vou começar essa minha conversa, né, sobre cenário econômico, né, com vocês aqui, com uma oração, né, uma oração que eu tenho feito recentemente e que eu acho muito bonita, que ela diz o seguinte, que cotidianamente Deus nos dê paciência para suportar aquilo que nós não possamos mudar. Que nos dê coragem para mudar as coisas que nós temos capacidade de mudar. E principalmente que nos dê sabedoria para conseguir distinguir, né, uma coisa das outras. Né? Então, tipo, é isso que eu quero começar dizendo para você, é o seguinte, esse cenário que a irmã Dair mostrou agora, né, é o cenário que nós temos, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender esse cenário e encontrar alternativas, né? Sejam pedagógicas, sejam alternativas econômico-financeiras, para manter o negócio da educação de pé e com qualidade por muito e muito tempo. Tá bem? Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Vamos lá. Se tudo deu certo, vocês estão enxergando a minha tela. Tá certinho aí? Uma daí tá fazendo um sinalzinho para mim. Então tá bom. Então é o seguinte, eu vou começar aqui convidando todos vocês para pensarem no que parece uma década passada, tá certo? Que foi o início do ano lá de 2020, né? Parece que faz tanto tempo, mas foi ali em janeiro. O que acontecia lá em janeiro, né? A gente, entre um brinde e outro de Feliz Ano Novo, tinha uma expectativa muito positiva para o ano de 2020, certo? Muitas das dúvidas, das incertezas que permearam o nosso cenário em 2019 tinham ido embora, né?
A gente já via, por exemplo, aquela relação entre a China e os Estados Unidos se acalmando. A gente enxergava, por exemplo, lá no cenário internacional, lá na Inglaterra, né, aquele negócio do Brexit, que era um motivo de incerteza na Europa, também se acalmando. Tudo aqueles protestos que aconteciam na América Latina estavam se acalmando. E aqui no Brasil, a gente tinha feito uma grande reforma da Previdência e esse ano era o ano do agora vai. Depois de muitos anos crescendo pouco, parece que ia ser o ano em que a gente, de fato, ia crescer e ia fazer a diferença, né? Mas eu vou recorrer àqueles memes da internet, porque eu acho que não tem coisa melhor para destacar o que era o cenário previsto para 2020 e o que aconteceu, tá certo? Então, a diferença entre expectativa e realidade foi essa, né? Nós fomos atropelados por um inimigo invisível que colocou todas as nossas expectativas no chão e nos fez nos defrontar com uma realidade, né, que não era jamais prevista e que nos exigiu uma série de adaptações. Bom, não é de hoje que a gente já sabia que o mundo estava passando por um processo de desaceleração, tá? O mundo, desde aquela crise lá de 2008, 2009, vinha num ritmo muito intenso de crescimento. Vocês terem uma ideia, né? Essa é a média de crescimento que se teve no mundo entre 2009 e 2019. 3,8% ao ano. Encabeçada por quem? Pelos países emergentes. Se vocês notarem bem, o Brasil destoa um pouco aqui. Numa onda de crescimento, a gente não conseguiu surfar, né? E a gente já estava vendo que esse crescimento continuado, ele não tinha mais forças para seguir, né? Então já havia uma previsão de uma desaceleração, tá? Quando a gente olha lá as previsões do FMI para os anos de 2020 e 2021, a gente já via os países emergentes ali desacelerando, os países desenvolvidos tinham resolvido algumas das suas crises, começariam a crescer um pouco mais, o mundo como um todo cresceria menos, e olha só a expectativa positiva para o Brasil ali. A gente ia entrar no nosso momento de começar a crescer num ritmo mais forte. No entanto, o que aconteceu? Veio a pandemia, e essas aqui são as expectativas que se tinha ali em abril, e houve uma reversão profunda do crescimento econômico, né? A taxa de crescimento do mundo que estava pensada em 13,5% ali em outubro, em abril já se dizia assim, não, o mundo vai crescer 1,3%. E aqueles países, né, aquele grupo de países que já tinham um crescimento mais baixo, começaram a ir para o território negativo. Para você ter uma ideia, né, quando a gente olha, por exemplo, ali para as expectativas em maio, junho, a gente começa a enxergar um cenário muito ruim. Por quê? Porque a gente começa a ver os primeiros resultados do primeiro trimestre do ano, que afetaram fortemente o desempenho europeu, né? E agora o segundo trimestre do ano, que, enfim, impacta aqui as Américas. E isso aqui, por exemplo, é o quadro que a gente via de termos de crescimento econômico, de expectativas de crescimento econômico por parte do FMI a partir do mês de junho. Olha só, elas pioraram muito ali, né, na perspectiva que se tinha em abril, na perspectiva que se tinha em junho. O Brasil passaria a ter um desempenho de crescimento nesses 2 anos de menos 3%, e o mundo cresceria só 0,1%. Eu vou dizer que esse cenário aqui, que é um cenário extremamente negativo, se reverteu nos últimos tempos, tá? Porque essas informações que basearam esse cenário aqui, elas têm informações até maio. Se a gente lembrar, né? Abril, a economia brasileira praticamente estava toda fechada. Maio, ela começa a passar por um processo de reabertura. E isso acontece em várias partes do mundo. O que eu vou dizer para vocês é que hoje a gente não enxerga mais um cenário tão ruim quanto se previa lá em junho, tá? Não tem um cenário tão ruim. A gente acredita num processo de recuperação, que ainda é um cenário que desenha perdas, mas não perdas tão grandes. E a pergunta é,
Por que esse cenário muda tão rápido? Porque se a gente pudesse resumir o tempo que a gente vive, a gente diria que a gente está vivendo um tempo da incerteza, né? A gente está diante de algo desconhecido que, basicamente, os agentes públicos não sabem como lidar, né? E aí, as alternativas que aparecem, muitas vezes, né, na questão de tentar defender a vida, acabam tendo efeitos extremamente negativos sobre a atividade econômica. Então, vamos lá. Que crise é essa que a gente está vivendo? Essa crise é uma crise sanitária, tá? Uma crise de uma doença nova, que tem uma característica muito interessante, que é de um rápido espalhamento, né? Ela não é muito grave em muitos casos, mas como ela se espalha muito, né? Ela atinge um universo muito grande de pessoas, e ela pode acabar levando, né, ao colapso do sistema de saúde. E o que acontece? Como o sistema de saúde colapsa, a gente perde muito mais vidas em decorrência, né, dessa incapacidade de atendimento do que, às vezes, até da própria gestão da doença. Então, o que a gente vê? Não existe uma receita pronta. Vários países usaram alternativas diferentes para lidar com esse problema. Mas uma medida que tem sido recorrente em muitos países são as medidas de distanciamento social. Essas medidas de distanciamento social, elas, de novo, elas não evitam que a doença exista, elas não diminuem a intensidade da doença e a gravidade dela nas pessoas. Elas simplesmente fazem com que a doença, né, se espalhe melhor no tempo e isso aumente a capacidade do sistema de saúde de absorver essas pessoas. Qual é o problema? É que quando você diz para uma economia, né, mundial que está altamente associada a serviços. Olha só, eu chego para as pessoas e pergunto assim, como é que você acha que é o PIB brasileiro? Né? Aí eu pergunto assim, você acha que é mais agropecuária, mais indústria ou mais serviços? Eu faço essa pergunta em toda a aula. Os meus alunos respondem assim a mim, é óbvio que é agropecuária. Porque, afinal de contas, agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? E aí, na sequência, que eu digo para eles que isso está errado. Mais de 70% do PIB brasileiro é serviços. Então, quando você pede para ter distanciamento social numa economia que é baseada em serviços, né? E os serviços, por sua natureza, já requerem aglomeração das pessoas, o que vai acontecer? Vai acabar tendo um impacto extremamente negativo sobre a atividade econômica. Então, olha só essa curva aqui. Essa curva aqui todo mundo está careca já de conhecer. Lá no início da pandemia a gente dizia essa frase, né? Muitas vezes, hoje a gente ouve no Jornal Nacional a média móvel. Né? No início era o quê? Temos que achatar a curva. Essa é a expressão. Né? O que é essa expressão do achatar a curva? O achatar a curva era o seguinte, se não fizesse nada, o que aconteceria? Ó, essa linha horizontal aqui é o tempo, tá bem? Os casos ficariam altamente concentrados no tempo, a gente formaria um pico e tudo aquilo que fosse acima da nossa capacidade de atendimento do sistema de saúde, faria o quê? Ficaria sem atendimento. E isso aqui seria um problema. O que a gente faz? A gente tenta achatar a curva, para diminuir esse excesso sobre o sistema de saúde aqui. A gente falou muito sobre este gráfico aqui. Só que o que eu vim hoje conversar com vocês é sobre essa parte de baixo do gráfico, que é a parte do custo econômico do hashtag Fica em Casa. Né? O hashtag Fica em Casa, ele tem um benefício, mas ele também tem um custo, que nós, enquanto sociedade, vamos pagar. O que diz ali? Olha só, a curva vermelha da parte de cima diria o que aconteceria com os casos caso não houvesse políticas de contenção, não houvesse medidas de distanciamento social. Embaixo, a curva vermelha significa quão profunda e quão longa seria a recessão caso a gente não fizesse medidas de contenção. Isso é mais ou menos o que a Suécia fez. Não quer dizer que não há recessão, mas a recessão é mais branda.
quando a gente faz a escolha, enquanto sociedade, de aplicar medidas de contenção do espalhamento do vírus, em termos de recessão econômica, a gente aprofunda esse processo e, quando ele é mais profundo, ele desestrutura mais a atividade econômica e ele acaba tornando a crise mais longeva. Então, é esse cenário que a gente tem que ter em mente, tá bem? Então, vamos lá. Como é que funcionou essa questão, né, na economia? Como é que essa crise chegou na economia? Num primeiro momento, aconteceu um grande choque de oferta. O que é um choque de oferta? É quando a gente afeta a atividade produtiva pelo lado da produção. Então, o que aconteceu? Vieram, né, uma série de decretos estaduais, municipais, que impediram a atividade econômica, que limitaram a atividade econômica, que regraram a atividade econômica, fazendo com que ela fosse menor. Qual é a consequência direta desse processo? A consequência direta desse processo é um outro choque, também negativo, de demanda. O que aconteceu, né? Eu vi a irmã daí lendo aquela pesquisa, né? E se perguntava assim, o que foram as medidas adotadas pelas escolas? Algumas escolas foram obrigadas a demitir funcionários, a suspender contratos. O que aconteceu? Aconteceu que, com a diminuição da atividade econômica, as empresas tiveram que fazer o quê? Demitir funcionários. Quando elas demitem funcionários, quando elas suspendem contratos, elas diminuem o nível de emprego e renda dentro da sociedade. Quando há uma diminuição de emprego e renda da sociedade, as pessoas diminuem o seu nível de consumo. E houve também uma mudança de comportamento dos agentes econômicos. Porque, afinal de contas, as pessoas querem se proteger, elas não querem se contaminar. Como é que elas começaram a fazer? Elas começaram a sair menos. Elas começaram a se deslocar menos de um lugar para outro, a realizar menos atividades de consumo em geral, se não por renda, pela própria limitação desses serviços estarem disponíveis. Então, esses dois choques aqui, né, negativos, se somaram, diminuindo a atividade econômica. Tá bem? Vamos lá. Esse gráfico aqui, economista adora gráfico, né? Ele é o gráfico do IBCBR. O que é o IBCBR? O IBCBR é uma proxy do PIB. A gente só tem dados de PIB de 3 em 3 meses. E mesmo assim, né, esses dados ainda são um pouco mais atrasados. Então, o Banco Central ele faz essa medida dessa proxy aqui, né, para ajudar a gente a ver de uma maneira mais momentânea, né, o que está acontecendo, que a gente consegue enxergar melhor, com mais rapidez, o que está acontecendo. Esse gráfico aqui, ele é construído em número índice, né? Então, ele não tem o valor do PIB. Ele chama um determinado valor de 100, né? E considera esse 100 como uma base e mostra em termos relativos o que está acontecendo. Então, no meu caso aqui, janeiro de 2013 é igual a 100. Então, se vocês me acompanharem aqui, vocês vão ver que a atividade econômica, lá que ela fazia, ela vinha vindo bem, né? Vinha crescendo lá desde 2013, quando, de repente, não mais de repente, acontece a crise financeira mundial de 2008, 2009. Esse é o nosso tombo aqui de 2008 e 2009, né? A atividade econômica depois passa por um processo de recuperação e entra, olha só, na crise que nos custou muito crescimento econômico, que foi a crise ali que começou no final de 2014 e se estendeu até ali meados de 2016, né? Essa crise, olha só, ela é muito mais longa e a queda também é muito maior. O que acontecia? A gente estava passando por um processo de recuperação. Ó, o que é esse tombo aqui? É a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros, de uma certa forma, ela lembrou a gente a pandemia. Porque no início, eu brinco que a gente fez um ensaio geral para a pandemia na greve dos caminhoneiros.
Só que na greve dos caminhoneiros a gente parou 10 dias. Agora já está durando isso 4, 5 meses, né? Então, na greve dos caminhoneiros, isso aqui foi 10 dias. 10 dias. E já gerou um impacto dessa natureza. O que vocês acham que é isso aqui? Isso aqui é a pandemia, né? Então, quando a irmã fala, né, da perda lá de 3.800 alunos, algo que dá em torno de 5% do total dos alunos da rede salesiana, a gente tem que pensar que a nossa queda, em termos relativos, foi muito menor do que a queda que o PIB brasileiro vai ter nesse período aqui. Outras atividades, eu vou dizer a vocês, eu acompanho muita gente Brasil afora, né? Teve atividade que teve as suas receitas colapsadas. As receitas foram a zero, né? E muitos dos pais que acabaram tendo que tirar os seus filhos da escola fazem parte dessa realidade, tá? Então, esse é o efeito da pandemia, tá? Esse é o efeito da pandemia sobre a atividade econômica. Uma coisa que eu acho que todo mundo que está me assistindo aqui deve estar pensando é o seguinte: Patrícia, e agora? Será que isso aqui vai voltar assim, ó? Vai voltar retinho? Será que a gente vai ter uma recuperação em V? O que os economistas, em geral, estão chegando à conclusão é que a gente vai ter uma volta tipo Nike. Vocês sabem o símbolo da Nike? Que é assim, aquele vizinho assim, né? É isso, aparentemente, que está se desenhando para a nossa volta. Isto é, a gente fez essa voltinha aqui mais forte, porque basicamente nós estamos falando aqui de um processo de reabertura da atividade econômica, e isso tem muito a ver com a reabertura de São Paulo. Vamos lembrar que São Paulo é a locomotiva que move o Brasil, 40% do PIB brasileiro acontece em São Paulo, né? Mas essa volta aqui, ó, é uma volta que não vai ser assim. Não vai. Ela não vai repetir isso aqui, tá bom? Ela vai ocorrer, mas ela vai demorar mais. Essa crise vai deixar algumas cicatrizes. E isso eu queria deixar claro para vocês, né? Enquanto comunidade escolar, a gente precisa entender que esse cenário da pandemia vai deixar seus traços, e esses traços vão estar repercutindo ainda no resultado de 2021, de 2022 e dependendo até de certas regiões, chegando até 2023. Pra vocês terem uma ideia, a gente hoje, como se entrasse numa máquina do tempo, nós voltamos ao mesmo patamar de PIB que nós tínhamos lá em agosto de 2009, certo? Então, é uma crise que com certeza vai ser muito cara e que vai cobrar esse preço de todos nós, tá bem? Como é que os setores têm sido afetados? Bom, gente, não é mistério para ninguém, né, de que o setor mais afetado vai ser o setor de serviços, tá certo? O setor de serviços vai ser o setor mais afetado. Aqui dentro dos serviços tem o comércio. O comércio ele tem mostrado uma grande resiliência nesse processo todo, né? Um processo de adaptação muito intenso, as pessoas se adaptaram com essa questão das compras online, assim por diante. A indústria também sentiu, obviamente, esse problema da pandemia, né? Mas, de novo, é muito mais fácil você organizar protocolos para a indústria funcionar do que fazer protocolos para os serviços funcionarem, né? Então, a atividade industrial ela foi parada em grande parte, né, pela própria queda da demanda, seja externa quanto interna, e o agro vive um mundo à parte, certo? O agronegócio, ele é, ou melhor, aqui é a agropecuária especificamente, tá? A agropecuária, ela praticamente não sentiu os efeitos. E por quê? Porque apesar de haver queda nos preços das commodities, por mais que haja queda na demanda internacional de alimentos e tudo mais, essa queda é muito menor do que de outros bens e serviços e de outras commodities. Outra coisa importante é que muitos desses preços aqui são cotados em dólar.
E o que aconteceu com o câmbio no Brasil, né? O câmbio se desvalorizou fortemente. Então, por mais que o preço das commodities em dólar esteja baixo, né? Existe essa compensação pelo lado cambial. O que eu vou fazer agora? Eu vou me concentrar na área de serviços, mais especificamente nas questões relacionadas às instituições de ensino, tá bom? E eu vou dizer para a irmã Adair que a gente não combinou, né? Mas o cenário que ela trouxe ali é muito semelhante ao que eu vou apresentar aqui. O que a gente enxerga Brasil afora é algo muito bem estabelecido em termos de impacto para as várias fases da vida escolar dos agentes, tá bem? Então, vamos começar aqui. Vamos começar com o ensino, com a educação infantil. A educação infantil, eu estou usando um símbolo aqui de um semáforo, né? Ela é a situação que a gente poderia dizer como a situação mais crítica, né? A educação infantil é muito complicada. Por quê? Porque ela tem uma dificuldade muito grande, né? De, por exemplo, fazer essa transição para o online, né? Não existe, por exemplo, quando você tem uma criança de 2 anos, de 3 anos e assim por diante, você precisa efetivamente do presencial, você precisa do cuidado, né? Que isso uma tela não consegue fazer. Não existe, né, capacidade pedagógica que responda a todas as necessidades que essas crianças e principalmente que a família dessas crianças tem, né, quando elas contratam um serviço escolar que possa ser feita à distância, tá bom? Então, essa atividade econômica, ela é hoje claramente, né, a potencialmente mais atingida. O que eu queria que vocês entendessem aqui, tá? O retorno dessas atividades aqui, talvez ele esteja no conjunto da atividade econômica como um todo, como um dos mais necessários. Por quê? Porque as famílias precisam desse serviço. As famílias que foram para home office, por exemplo, né, elas têm uma dificuldade de manter a sua produtividade no trabalho, tendo que dar o atendimento das crianças, né? E isso gera um estresse desafiador dessas famílias cotidiano. Então, existe essa necessidade por parte das famílias desse tipo de serviço. A questão é, como é que você volta com segurança, né? Eu tenho assistido vários infectologistas, né, falando assim por diante, dizendo o seguinte, que as crianças, principalmente quanto mais jovens elas são, né, menos infectadas elas tendem a ser pelo vírus. E também, olha que interessante isso, vetores menos potentes elas são do vírus, né? Olha só que interessante isso. Na maioria das vezes, né, com a gripe comum, as crianças são vetores potentes do espalhamento do vírus nas famílias, né? Parece que com a Covid é diferente. Mas tem tão pouco caso estudado em crianças que isso ainda está no ramo das hipóteses, não está comprovado. Resumo da ópera, as famílias ficam muito inseguras. Então, acho que um grande desafio das escolas é construir protocolos que consigam fazer o quê? Fazer com que a atividade volte, porque basicamente ela é necessária, mas que passe para as famílias essa questão da segurança. E aí eu vou tocar num ponto que me chamou muita atenção ali no que a irmã Adair mostrou, e que eu, como mãe, porque eu também sou, né, mãe de um aluno em idade escolar, sinto falta, né? A comunidade escolar precisa ser escutada, né? Então, precisa ser escutada e precisa ouvir a escola. Então, quando a escola fizer uma medida de segurança, não adianta ela fazer e dizer, estou fazendo, né? Com a consciência de estar fazendo. Ela precisa comunicar isso, né? Porque a família, para levar o filho para a escola, tem que se sentir segura, tá? No cenário pós-pandemia, a educação infantil, o que a gente sabe, né? Que ela é, no Brasil inteiro, tem uma característica de ter, por exemplo, ser escolas
muitas vezes de bairro, formadas a partir do sonho de alguns pedagogos, tá certo? Que, vocês vão me perdoar aqui no que eu vou falar, muitas vezes entendem da pedagogia, mas entendem muito pouco do negócio, e que, portanto, acontece o quê? São muito frágeis do ponto de vista econômico-financeiro. O que essa pandemia vai fazer quando pega essas empresas, né? Porque elas são empresas, que são empresas frágeis do ponto de vista econômico-financeiro e que veem da noite para o dia as suas receitas colapsarem. Porque, olha só, as famílias não continuam pagando as escolas. Porque as famílias é o seguinte, olha, principalmente abaixo dos 4 anos, não tem obrigatoriedade nenhuma de ter matrícula, né? Não tem nenhum juiz dizendo que tu tem que botar teu filho na educação infantil quando ele é menor de 4 anos. O que vai acontecer? Vai acontecer que essas famílias vão tirar as crianças da escola. Não tem nenhum tipo de segurança contratual que force aquelas famílias a continuar pagando. As receitas colapsam. O que essas empresas fazem? Elas fecham. Então, no pós-pandemia, a gente vai ter um número menor de players do que a gente tinha antes. O que significa isso? Que quando essas famílias voltarem para precisar esse serviço escolar, elas não vão encontrar a mesma quantidade de opções que elas tinham antes. As escolas que sobreviverem esse período, elas vão poder fazer o quê? Elas vão poder assimilar esses alunos. E aí vem a questão dos colégios que têm ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio. O que acontece? Por mais que eles tenham perdas financeiras significativas na educação infantil agora, eles têm ainda sustentação econômico-financeira vinda desses outros níveis de educação. O que faz com que eles potencialmente, no pós-pandemia, estejam mais preparados para receber esses alunos, porque eles assimilam melhor os protocolos e assim por diante, né? Tem mais capacidade financeira de fazer os protocolos funcionarem e vão estar de portas abertas. Eles conseguem estar abertos ali mesmo com números pequenos de alunos. Então, no pós-pandemia, esse é um primeiro ponto que eu enxergo como uma oportunidade para as escolas, para as grandes escolas que têm a educação infantil. Nós vamos ter muitas empresas quebrando, essas muitas empresas pequenas quebrando vão abrir espaço, né, em termos de acolhimento desses alunos que a escola particular, né, se particular, privada, que tiver esses outros níveis escolares funcionando, né, e fizer um bom trabalho, né, mostrando para aquela comunidade que é também capaz de trabalhar com a educação infantil bem, porque isso é uma coisa que muitas vezes existe um preconceito com a escola grande, né? Se lá na escola grande o aluno pequeno vai ter a atenção que ele precisa, né? Se conseguir fazer isso, eu acho que é uma largada no pós-pandemia que é bem interessante. Quando a gente olha o Fundamental 1, eu vou ligar aqui um sinal amarelo, né? Porque o Fundamental 1, ele tem tendência a perder mais alunos do que o Fundamental 2. E isso a irmã Adair já mostrou ali nos seus dados, né? Isso acontece basicamente no Brasil inteiro. A pergunta é, por quê? Por que o Fundamental 1 perde mais alunos do que o Fundamental 2? A gente não tem muitas hipóteses muito claras, mas uma delas que se destaca provavelmente seja a seguinte: quando o aluno está recém começando a vida escolar dele, ainda a gente não formou vínculo permanente com a escola, né? Isto é, a criança ainda é muito jovem, os pais estão às vezes recém começando a sua relação com a escola, a criança não tem muita voz no momento de dizer, ó, você vai ter que sair dessa escola e ir para outra. E o que acontece? Se existe uma pressão econômica, uma necessidade econômica, existe essa passagem para a escola pública com maior fluidez, né? Então, o que eu vou dizer a vocês aqui? Essas crianças que estão saindo do fundamental, elas estão muitas vezes sendo fortemente afetadas pela questão econômica dos pais.
é diferente do que acontece com a educação infantil. Na educação infantil, não é só a questão econômica que está afetando. É a questão de dizer o seguinte, aqui na educação infantil, as pessoas que estão pagando por aquele serviço dizem o seguinte, o serviço não me pode ser prestado. Por quê? Porque a minha necessidade não está sendo atendida. Diferentemente do que acontece no ensino fundamental. No ensino fundamental, primeiro, no início dos anos fundamentais, essa percepção ainda da educação infantil pode estar presente. Mas à medida que a gente vai avançando, né, cada vez mais vai pesando questões de situação financeira das famílias, tá, do que qualquer outra coisa para acabar afetando, obviamente, né, as escolas enquanto saída, por exemplo, de alunos. Outra coisa que também afeta, né, são legislações. Existem estados, por exemplo, que legislaram sobre mensalidades escolares. Isso é muito ruim, né? Principalmente quando a gente está falando uma questão de um serviço que fundamentalmente paga funcionários. Se você dá descontos lineares para todo mundo, você acaba afetando negativamente esse universo como um todo, sem necessidade, né? Outra questão importante é a capacidade de absorção das escolas públicas. Se as escolas, né, estiverem localizadas em ambientes em que a escola pública, né, nas proximidades é bem percebida, o risco de perda de alunos fica maior. Tá? Então, isso também é outro ponto importante. Já falei aqui que os anos iniciais vão ser os mais afetados. Qual é o desafio? O desafio é fazer as entregas necessárias para cada realidade, né? Então, a gente é um país, eu vou falar daqui a pouco, de dimensões continentais, com realidades totalmente distintas. A gente precisa criar estratégias que são estratégias diferentes, né? E dentro da própria escola, né, a gente precisa ter tratamentos diferenciados para níveis diferentes de educação e para aquelas necessidades que a gente entender como relevantes para cada turma em específico, né? E fazer isso à distância não é algo fácil. Isso é realmente algo desafiador. Qual é que é o desafio aqui, né, no pós-pandemia? Nós vamos ter um número menor de alunos, né? E, obviamente, vai ser desafiador também conviver com os novos protocolos, principalmente nesse início, de ter menos alunos em sala de aula, de fazer a aula que acontece, né, online, à distância, o nome que a gente queira chamar, e a presencial de maneira simultânea e assim por diante. Vamos falar um pouquinho do ensino médio, né? O ensino médio, entre os níveis da educação básica, ele tende a ser o menos afetado, tá? Okay? Basicamente, o que vai afetar a saída de alunos aqui no ensino médio vai ser, obviamente, a situação financeira das famílias, né? Mas também vai afetar as escolas, essas novas legislações que eu disse para vocês, que impõem cortes lineares das mensalidades. Isso é muito diferente da realidade da escola pública, tá? A escola pública, ela vê no ensino médio um dos maiores problemas dessa pandemia. Vai sair muito aluno do ensino médio durante a pandemia das escolas públicas. Por quê? Porque, basicamente, muitos daqueles alunos que estão no ensino médio, eles estão porque eles saíram do ensino fundamental e continuam estudando. Mas muitos deles não veem valor naquele aprendizado, né? O ensino médio continua sendo, no Brasil, um dos maiores desafios, né? Diferentemente do que acontece com o aluno da escola privada, né? Dificilmente uma família vai tolerar que um filho seu, né, decida não fazer o ensino médio, né? Quando um aluno está no ensino médio. Isso é uma realidade muito pouco, né, verificada nas nossas escolas privadas do Brasil. Então, esse setor aqui, esse segmento, essa parte, não vai ser tão afetado, né? E por quê? Por causa do perfil do nosso aluno. Qual é que é o nosso desafio? Aí agora nós vamos tocar numa moleira que cabe a todos nós aqui, né? Tá? Quando a gente está falando de
alunos adolescentes, jovens, né? Que conhecem muito mais de tecnologia do que muitos dos nossos professores. Quando a gente começa a dar aula num campo que é deles, a gente, como professor, é desafiado, né? E como é que a gente consegue manter um aluno motivado, um aluno interessado? Como é que a gente consegue manter os níveis das nossas entregas, né? Quando a gente também é convidado a aprender junto nesse processo, a lidar com essas novas tecnologias e assim por diante. Eu falava anteriormente aqui com o pessoal, né, com a Ana, com a irmã da Ira, assim por diante, que basicamente dentro das escolas e das faculdades, a gente convida todos os dias os nossos alunos a aprenderem. Todos os dias a gente diz, vem, tu tem que aprender isso, tem que fazer isso, né? E agora, na pandemia, nós, professores, fomos convidados a aprender. E aprender muito rapidamente a lidar com novas tecnologias, a ter novas dinâmicas de sala de aula. E eu vou dizer para vocês que um desafio pedagógico grande dentro das escolas foi convencer os professores, muitas vezes, dessa necessidade, dessa adaptação de dinâmica, né? De entender que essa realidade veio e que talvez ela permaneça entre nós durante muito tempo. E aí, eu vou fazer já um link lá com o início, com uma questão do ensino superior, né? Esse aluno aqui, se ele entender que a aula não está sendo boa e tudo mais, ele pode ser que não saia da escola, mas ele vai reclamar. E é muito pior lidar com, e eu vou usar essa expressão, tá? Com um cliente insatisfeito do que com um cliente satisfeito. E esse aluno aqui, ele tem essa percepção mais forte, tá? E olha só o que eu vou dizer para vocês, nesse tempo de redes sociais, ele vai ecoar isso, tá? Ele vai ecoar. E a pior coisa que pode acontecer, né, para um bem qualquer, não é o fato das pessoas não terem dinheiro para comprá-lo, é as pessoas não quererem comprá-lo. Então, se esse aluno não receber nesse momento uma aula que ele considere adequada, boa, ele vai falar mal. E se ele falar mal, vai ter mais gente ouvindo do que quando ele falar bem. E isso é determinante daqui para frente também para a questão ligada a novas matrículas, a migração de alunos e assim por diante, tá? Então, esse tem que ser o nosso desafio aqui, né? Manter esse aluno motivado. Desafio de assimilar no pós-pandemia novas tecnologias, tornar essas aulas interessantes, né? E, de novo, fazer esse online e presencial conversar. Vou falar aqui sobre ensino superior, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem a Faculdade Dom Bosco, né? Que é uma faculdade que meu irmão estudou lá, uma faculdade que eu gosto muito, né? E vou falar do desafio do ensino superior. Se vocês olharem aqui, eu botei um sinal vermelho. As duas pontas do ciclo escolar são as mais complicadas nesse momento. Lá na educação infantil, me digo para vocês, o ensino não é obrigatório, principalmente abaixo dos 4 anos. O ensino online não tem como fazer as entregas que as famílias querem, né? Mas aqui no ensino superior, se a gente parar para pensar, né? Se não é tolerável pensar que uma criança não está na escola, que não é tolerável para crianças de classe média, classe alta, dizer que ela não está fazendo o ensino médio, a gente é muito mais tolerável com a expressão. Eu tranquei a faculdade esse semestre. A sociedade tolera mais isso, né? Quando a gente está falando de ensino superior, a gente está falando muitas vezes de jovens, de adultos que pagam a sua própria educação. E o que a gente sabe desse momento, por exemplo, né, de pandemia? Que eu vou mostrar os números do emprego no Brasil, que são absurdos. O desemprego, ele sempre tem um endereço certo, né? O desemprego, ele principalmente sempre focalizado naquelas pessoas com menos educação e também com menos idade, né? E esse é o perfil de gente, na maioria das vezes, que está fazendo o ensino superior, né? Que está iniciando o ensino superior.
né? Então, você tem lá jovens que têm recém um ensino médio completo, às vezes, que hoje ficam sem renda e que, portanto, acabam tendo que parar essa etapa da sua formação. Então, é fortemente afetada pela situação econômica. Existe também um outro problema que é uma incapacidade, às vezes, das próprias instituições de promover alternativas razoáveis, né, e compatíveis com a realidade dos seus alunos. Então, vamos lembrar o seguinte, existe, né, na educação superior, a modalidade à distância há muito tempo. Quando um aluno se matricula no presencial e, da noite para o dia, é jogado por uma aula online, ele se questiona, né? Por que eu vou continuar pagando para o ensino presencial se ele já não existe? E a diferença de valores, né, na educação superior é muito grande. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que essa educação, que agora se presta, né, como uma, entre aspas, eu vou criar aqui um termo, né, uma presencial à distância, se diferencie daquela tradicional educação em AD. Porque se não for assim, de novo, os alunos vão se negar a pagar. E aí vem um ponto importante, tá? Todas as outras matrículas são anuais. Na educação superior, as matrículas são semestrais. O que significa isso? Você é convidado a pensar se você quer continuar ou não uma vez ao ano, mas 2, né? E o custo de parar também é reduzido. Você não perde um ano, você perde meio, tá? Desafio aqui, principalmente o equilíbrio econômico-financeiro, tá? Eu acredito que na educação superior é onde a gente vai ter os impactos percebidos por mais longo prazo do que qualquer outro nível de educação, tá? Então, fica aqui um recado, né, para a parte de ensino superior, para olhar com muita atenção e tentar ter estratégias muito boas para a captação de novos alunos no próximo, no próximo vestibular, no próximo processo de entrada, né? Porque vai ser difícil captar alunos nesse tempo. Eu queria fazer um comentário também que permeia tudo isso aqui também, tá? Que é o seguinte, a gente falou da perda de alunos, né? O nosso universo aqui de análise é com 3.800 alunos, mas a gente também tem que olhar para aqueles 300 alunos que mudaram de escola, tá? Muitos alunos que mudaram de escola pelo fator preço. Então, eles foram para uma escola que, dentro da realidade deles, é mais barata, tá bem? Que é mais barata. O que vai acontecer? Esses alunos, muitas vezes, eles vêm com determinados níveis de expectativas para a escola, certo? Determinados níveis de expectativa. Tem que se trabalhar com essas famílias também, tá? Porque elas não podem entender que essa entrada na escola é uma coisa assim, é um prêmio de consolação, né? Ela tem que ser assimilada pela escola e se tratar e ser entendida, né? Essas famílias têm que entender o valor desse serviço prestado, né? Da importância que a escola está tendo naquele momento, né? E, de novo, né? Fazer um processo de acolhimento, porque muitas vezes esse processo não é um processo muito tranquilo para muitas famílias, tá? Terminando aqui, quando a gente olha, né, para esse universo, tá? Eu não vou olhar especificamente para a educação infantil, porque eu já disse isso para vocês. Na educação infantil, a gente vai diminuir muito o número de players. Então, essas crianças vão se realocar dentro do sistema escolar. Mas, quando a gente olha, por exemplo, ensino fundamental, para ensino médio e ensino superior, é muito provável que haja uma redução das matrículas da rede privada em 2021, é quase certo, né? E possivelmente em 2022 esse cenário, de novo, se reafirme, tá bom? E, de novo, vai permanecer esse processo de migração entre as escolas privadas. Então, vamos lá. O que acontece? Se vocês tiverem a possibilidade
né, de pontos de equilíbrio econômico-financeiro nas turmas estarem estabelecidos, abram o diálogo para conversar com as famílias, para não perder crianças que vão migrar para outras escolas particulares. Quando você tem uma migração para uma escola pública, uma criança vai de um pagamento X para pagamento zero, tá certo? Mas quando ela vai para uma escola privada, ela migra de um pagamento X para uma fração de X. Às vezes, essa fração de X cabe no orçamento da escola. A negociação sempre é o melhor caminho, tá certo? Principalmente depois que as turmas já têm o seu ponto de equilíbrio atingido. Eu vou dizer para você o seguinte, é muito bom trabalhar no atacado, mas a pandemia vai obrigar a gente a cada vez mais trabalhar no varejo, de entender cada uma das necessidades e trabalhar com elas, tá bem? O Brasil é um país de dimensões continentais, isso aqui é um mapa tirado lá daquele consórcio de empresas, de veículos de imprensa no Brasil. Notem que o cenário de mortes, né, da média móvel dos últimos 7 dias em relação à média dos últimos 14 dias é muito distinto entre os vários estados do país. E sendo um país continental, e sendo a maior parte das decisões tomadas por estados e municípios, a gente vai ter realidades distintas, né? E às vezes até nem comparáveis entre estados e municípios. Então, começou por essa pesquisa, irmã Dair. Mas ó, a minha sugestão aqui de coração de alguém que quer estar aqui presente ano que vem de novo, né? Porque com 13 eu posso até música do Fantástico, né? O que vocês acham, hein? O que eu queria pedir que vocês fizessem, né? Porque isso ia ser bom. Vocês repartam as experiências. As experiências boas do que deu certo e as experiências do que deu errado também. Olha só, o Brasil é um país que não fala das coisas que deram errado. Nos Estados Unidos existe uma convenção anual dos falidos. Olha que legal, né? Todo mundo que faliu se encontra, né? E conversa por que faliu. Sabe por quê? Porque pode ter certeza que a péssima ideia que te fez falir, alguém está tendo nesse momento. E se tu não contar para ela que vai dar errado, ela vai fazer, vai dar errado, e depois ela vai estar na convenção dos falidos junto, tá certo? Então, ó, se a gente tem ideias boas, vamos repartir as ideias boas. E se a gente tem ideias que não deu certo, vamos repartir as ideias que não deram certo. As ideias que não deram certo evitam que elas sejam repetidas. Então, vamos fazer uma coisa, né, que é muito comum na fé católica. Vamos dividir, né? Vamos dividir. Vamos lá. Plano de contingência. Isso a gente tem que pensar também, tá bem? Olha só, a gente está bem feliz pensando na volta às aulas. Eu estou bem animada. Eu quero muito voltar à sala de aula. E se a gente voltar para a sala de aula e a gente tiver que voltar para casa? Como é que vai ser? A gente tem que começar a criar planos de contingência, tá? Pensar que essa realidade de voltar para a sala de aula ela pode não ser permanente. Teve países que fizeram esse protocolo de volta às aulas e pouco tempo depois teve que todo mundo retornar para casa de novo. Como é que a gente mantém, né, o equilíbrio econômico-financeiro da escola e como é que a gente mantém as pessoas animadas, motivadas para continuar? Isso é um desafio que vocês precisam tentar responder. Isso aqui, ó, explica basicamente por que tantas pessoas tiveram que sair das escolas privadas do país. Esse aqui é o reflexo da pandemia, da redução da atividade econômica no mercado formal de trabalho. Eu só estou falando de formais, de quem tem carteira assinada, mais especificamente quem é CLT. Em 4 meses, nós destruímos mais de 1.500.000 empregos. A gente destruiu em 4 meses mais de 25% do emprego que nós conseguimos criar na soma dos anos de 2018 e 2019. Então, quando eu digo, Ana, que a gente vai ter esse cenário, né, de matrículas mais baixas perdurando, é o tempo que vai demorar para a gente tentar recuperar isso. Foi um choque muito grande. E outra, a gente não sentiu ainda o choque inteiro. Por quê? Porque as pessoas ainda estão recebendo seguro-desemprego.
Porque ainda tem no Brasil a questão da ajuda emergencial que manteve a demanda elevada de vários bens e serviços ainda, né? A gente não sabe o que vai acontecer no capítulo seguinte, tá bem? A gente não sabe. Então, que nem eu disse a vocês, nós vivemos um tempo de muita incerteza. Então, a gente precisa fazer planos de contingência. Aqui vem outro ponto importante. Essa crise que nós vivemos, ela foi uma crise de características deflacionistas. Olha o que aconteceu aqui. Durante 2 meses, nós tivemos deflação no índice que mede a inflação oficial no Brasil, que é o IPCA. Principalmente quem fez isso acontecer foi a queda do preço dos combustíveis. O Rio Grande do Sul, aqui, o padre Ademir está me escutando, ele sabe que é caro andar de carro aqui, porque a gasolina é cara, né, padre? E a gasolina aqui ficou abaixo de R$4. Eu nem sabia que isso podia acontecer ainda, né? E baixou a gasolina porque as pessoas simplesmente não estavam mais andando de carro para cima e para baixo. Agora, com a atividade econômica voltando, os preços voltaram a subir. Mas a gente vai acabar o ano com uma inflação muito baixinha. Muito baixinha. E esse ano, as escolas tiveram que fazer muito investimento nessa parte de tecnologia, né? Estava vendo ali a irmã falando daquela lista de artifícios tecnológicos que agora tem que botar à disposição, né, irmã Dair? Engraçado, né? Muitas vezes isso, as pessoas não entendem que é um custo gigantesco. As escolas tiveram aumento dos seus custos, queda das suas receitas, e esse ano a inflação vai terminar baixa. Sabe o que significa isso? Que além de a gente encontrar lá na frente uma população que tem menos renda, com a inflação baixa, vai ser muito difícil implementar o quê? Reajustes de mensalidade. Então, isso também vocês têm que antever, tá? Vai ser muito difícil implementar reajustes de mensalidade. De um lado, nós vamos ter uma população que não tem capacidade financeira de absorver isso. De outro lado, você tem uma inflação baixa que diz assim, vem cá, por que tu quer aumentar os teus custos, os teus preços, se a inflação em geral está baixa, né? Então, vai ter muito questionamento dessa área e isso é outro elemento que, obviamente, é desafiador, tá? O governo fez várias medidas de contenção de crise e que provavelmente foram as estratégias mais utilizadas, né, pelas escolas, foram as medidas no âmbito trabalhista, tá? Existem também algumas medidas de natureza tributária, mas essas tributárias também, muitas vezes ligadas ali à questão trabalhista, né? As escolas puderam usufruir muito pouco de linhas de financiamento, então isso é uma coisa interessante, né, que se falou bastante, é que o segmento da educação ficou bastante desassistido nessa parte de crédito, mas de maneira geral, tá, o que a gente pode dizer é o seguinte, o governo, ele agiu em 3 frentes, ele ajudou estados e municípios, ele ajudou pessoas e ele ajudou empresas. O que ele menos ajudou? Empresas. E qual é o problema disso? Empresas é que dão empregos. E muitas empresas morreram durante essa pandemia, né? Então, isso acaba, de novo, tornando esse cenário um cenário mais complicado para a volta. Como é que a gente sai deste buraco? A gente sai desse buraco através das reformas. Só que as reformas, gente, não são algo fácil de fazer, né? Quando a gente reforma, a gente gera uma bagunça, né? Ano passado eu estava tendo uma reforma aqui na minha casa, né? Todos os dias que eu entrava dentro de casa, no meio da reforma, Ana, eu tinha vontade de chorar. E eu ficava pensando, quem teve essa maldita ideia de reformar? Não estava nem tão ruim assim. Porque eu olhava, tinha pó, estava tudo bagunçado, as minhas paredes estavam tudo quebradas, estava horrível, né? E durante muito tempo eu vivi naquilo. A questão toda é que um dia a reforma acabou. E quando a reforma acabou, a minha casa estava muito mais bonita, a minha casa estava muito mais confortável, era muito melhor de viver nela. E esse ano, quando deu a pandemia,
e que a gente ficou obrigado a ficar em casa, eu olho todos os dias com meu marido e digo assim, ainda bem que a gente fez a reforma antes da pandemia. Porque agora a gente está vivendo num lugar bom. Olha o que eu vou dizer para vocês. Quando a gente tem um ambiente reformado, a gente suporta melhor os cenários piores. Só que ninguém quer passar pela reforma. Minhas amigas diziam assim pra mim, Patrícia, por que tu não sai e vai para um hotel? Naquela época não dava. No país também é a mesma coisa. A gente não pode tirar os brasileiros do Brasil, reformar o Brasil e dizer, a gente volta depois. Né? Não tem. A gente tem que reformar com a gente aqui dentro. Só que as reformas fazem o quê? Elas mudam coisas de lugar. E às vezes, nessa mudança de lugar, a gente joga custos de um lado para o outro. Hoje, a gente pode falar de duas reformas importantes no Brasil. Uma é a reforma tributária e outra é a reforma administrativa, certo? O nosso presidente, e eu vou falar aqui de novo, por favor, livre de qualquer análise política ideológica aqui, tá? Eu estou falando como uma analista que eu sou, tá? O nosso presidente, ele é um neoliberal. E o que eu estou chamando de neoliberal? Ele é um liberal novo. Historicamente, ele foi uma pessoa que sempre defendeu pautas corporativas. Sempre. Né? Então, ele sempre foi um cara que votou a favor de aumentos de salários de funcionalismo público, de proteção de carreira de funcionalismo público, de aumento de gastos e assim por diante. Então, nesse cenário em que ele vislumbra, né, uma eleição futura, parece que a reforma administrativa saiu do radar. A reforma administrativa seria algo extremamente relevante para a gente diminuir gastos públicos e para a gente aumentar a eficiência do setor público. E olha só, todos nós somos clientes do setor público, certo? Um setor público que funciona de maneira mais eficiente dá espaço para não ter que ser cobrada uma carga tributária tão alta. Quando a gente faz uma reforma tributária, a gente pode atuar sobre várias frentes. Sobre o consumo, que é uma base, né, de tributação relevante, muito relevante, a mais relevante no Brasil, 50% de toda a tributação no Brasil é sobre consumo. A gente pode atuar sobre a renda, sobre a propriedade, sobre a folha de pagamentos. O que hoje está, né, no radar? Basicamente, a tributação sobre o consumo. Tem uma PEC andando, né, bem no Congresso Nacional, que é a PEC 45. A PEC 45, ela faz uma coisa importante ligada ao setor da educação. O que ela faz? Ela aumenta significativamente a tributação sobre, por exemplo, serviços de saúde, serviços de educação, né, para tentar diminuir a tributação que a gente paga sobre bens. No Brasil, a gente tem um sistema tributário, um sistema trabalhista desenhado por uma sociedade industrial, tá bem? E a nossa sociedade não é mais industrial há muito tempo. Então, a gente precisa remodelar muito ainda a nossa legislação trabalhista para ser mais adequada aos serviços e o nosso regime tributário também. Hoje a carga que recai sobre o sistema, sobre os serviços, é muito menor do que recai sobre os bens. Então, tem que fazer esse rearranjo. Só que nesse rearranjo, o que você faz? Você muda preços relativos e torna alguns preços, obviamente, mais caros, como é o caso da educação. Tanto a PEC 45 quanto a CBS, né, que é essa contribuição de bens e serviços, que é uma reforma no PIS e na COFINS, eles pretendem elevar a carga, obviamente, arrecadada via o setor de educação. E isso, obviamente, né, é como se fosse uma pequena bomba sobre o setor de educação, que, obviamente, na nossa economia, né, ele é um setor que tem o seu público maior na classe média e também na classe alta, mas que é muito sensível ainda a preço. Quando você vê preço subindo, as pessoas ainda migram
para a educação pública, muitas vezes até não conversando, não falando, não levando em consideração muito a questão da qualidade. Por mais que essas discussões sejam duras, né, isso aqui fica como um alerta, são reformas que a gente precisa fazer, são ajustes que a gente precisa promover para aumentar a produtividade no Brasil. Eu termino aqui agradecendo todos vocês que me assistiram aqui, convidando vocês, né, a me seguirem lá no Instagram, a me seguirem no LinkedIn. Eu ficaria muito feliz de tê-los nas minhas redes comigo para a gente continuar conversando. E eu estou aqui aberta, né, para as perguntas, para tentar responder as perguntas que por acaso aparecerem para mim aí. E, de novo, né, extremamente grata por ter participado. Um grande beijo e muito obrigada. Parabéns, Patrícia. Parabéns pela fala, que sempre contribui tanto, por essa análise tão consistente que você traz, por elementos aí que nos fazem pensar, refletir e agir proativamente também. Então, nós selecionamos aqui algumas perguntas que surgiram, agradecemos todos que enviaram perguntas, e em função do nosso tempo, vamos conseguir apresentar algumas, não serão possíveis, mas vamos lá. Então, nós temos aqui uma primeira questão que o padre Pessinati traz. O padre Pessinati é inspetor lá da Inspetoria São Luís Gonzaga. Ele fala o seguinte: ontem foi publicada pela Folha de São Paulo que quase 80% das famílias consideram que o retorno às aulas contribuirá para ampliar a pandemia. Isto deve influenciar diretamente sobre a educação infantil. Como considerar essa tendência? O que acontece, né? A gente está vivendo um momento agora em que as pessoas estão basicamente em pânico, né? Existe um pânico menor do que a gente tinha lá no início, né? Mas um pânico ainda persistente. Enquanto as famílias não se sentirem seguras, não vai haver essa volta, né? Mas quando a legislação assim o permitir, eu acho que é super importante que as escolas que tenham essa capacidade comecem a oferecer esse serviço, tá? Então, de novo, são realidades distintas, tá? Uma é a família dizer, eu quero levar meu filho. Outra é a família não ter para onde levar seu filho, tá? Então, a família pode não querer levar, mas se ela não tiver alguém para acolher, ela não tem para onde levar, né? Então, se a escola tem a capacidade de abrir, se aquilo ali é, do ponto de vista econômico-financeiro, razoável, sustentável, nem que seja por subsídio cruzado, né, dentro da escola, eu acho que ela deveria abrir, com todos os cuidados e riscos, né, que ela sabe que ela está assumindo. Quanto mais duradouro, padre, for esse período de escolas fechadas, mais oligopolizado vai ficar esse mercado. Mais escolinhas, eu chamo de escolinhas porque são escolinhas de bairro, vão fechar. Porque basicamente elas não têm essa capacidade, né? Essa resiliência econômico-financeira, né? Então, se as escolas grandes que conseguirem assumir esses protocolos, conseguirem fazer isso antes, elas já começam esse processo de absorção de alunos antes, né? Já começa a fazer antes. Mas, de novo, é uma realidade que cada escola tem que ver. E eu vou dizer para você o seguinte, isso as famílias vão ter essa capacidade de não levar os seus filhos e tudo mais, até o momento que elas conseguem permanecer em casa. Mas à medida que a atividade econômica for voltando também, essa alternativa não vai ser viável para todo mundo. Vocês entendem isso? Outra questão importante é o seguinte, à medida que a gente vai criando alternativas, que as vacinas vão vindo e tudo mais, e também isso vai se diluindo. Então, no curto prazo, essa é a sensação que eu tenho, tá? As escolas que puderem, depois de liberado por decretos estaduais, municipais, a abertura, quem puder abrir, abra, né? E acolha aquelas famílias que assim o precisarem, tá bem? Obrigada, Patrícia. Vamos trazer aqui também uma outra pergunta da Zuleide, ela é diretora do Colégio Dom Bosco, em Rio do Sul, e ela diz o seguinte: Patrícia, diante de um cenário tão incerto, como projetar 2021?
especialmente em termos de composição do preço de mensalidades. Teria alguma orientação, Patrícia? Olha só, de novo, né, a gente está conversando, por exemplo, sobre realidades que são realidades muito distintas, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, tá? Desse 1,5 milhão de empregos formais que foram destruídos, 130 mil foram destruídos aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi um dos lugares que mais destruiu empregos, né? Só que tem regiões aqui no estado do Rio Grande do Sul que conseguiram criar empregos, porque são regiões completamente distintas. Então, o que eu acredito que cada escola precisa fazer, antes de mais nada, é fazer aquela pesquisa de intenção de matrícula do ano que vem. Isso eu acho que é fundamental, tá? Não pode sair no escuro, né? Tem que conhecer a realidade das famílias. O que eu acho péssimo, tá? Eu acho péssimo. A escola da minha filha, ela deu 10% de desconto para todos os alunos. Todos os alunos ganham 10% de desconto no nível da minha filha, tá? Eu vou dizer para você o seguinte, não precisava. Podia ser que desse 80% de desconto para uma família que precisasse que o filho continuasse. E talvez outras 8 não precisassem ter o desconto. Então, nesse momento, o que eu falaria para ela? Faz a pesquisa de intenção de matrícula. Ponto 1. Pesquisa os que disseram que não vão continuar, o porquê que eles não vão continuar. Vê a capacidade econômica e financeira dessas famílias. Tá certo? Se as turmas já tiverem ponto de equilíbrio, trabalha com descontos específicos para essas famílias. Faz um plano para ver se esses investimentos que foram feitos, principalmente em tecnologia, quanto eles podem ser depreciados ao longo do tempo, vamos pensar assim, tá? Quando eles podem ser rateados ao longo do tempo. Mas lembra que não vai ter capacidade de aumentar mensalidades de maneira significativa ano que vem, tá? Ano que vem, eu acho que é o ano em que as famílias vão estar com muito pouca tolerância para aumentar mensalidades. Por quê? Porque na cabeça das famílias em geral, isso é importante, tá? Importante a percepção que elas têm. Os colégios ganharam dinheiro com essa história das crianças em casa. Essa é a percepção das famílias, certo? Então, elas vão ter um problema para fazer isso. Então, ano que vem é um ano de segurar as pontas, de tentar não perder muito, mas ainda não é um ano de ganhar dinheiro. Tá certo? Obrigada, Patrícia. Vamos trazer aqui mais 2 perguntas em função do nosso tempo. Então, a gente tem uma aqui do Diego Zabel. Ele é da coordenação de pastoral lá no Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora, em Lins. Patrícia, é certo pensarmos que a escola que conseguir uma boa divulgação junto à sua equipe de marketing financeira será a melhor opção para os pais? Tendo em vista que o pai não terá tantas opções? Esses investimentos no marketing, nas diferenciações financeiras, como você falou ali, cada realidade, olhar as diferentes possibilidades das famílias, né? Eu achei bem interessante quando você trouxe essa perspectiva de trabalhar no varejo, olhando ali com particularidade para cada segmento, que estratégias mais específicas serão necessárias por segmento e também olhando com muito cuidado nessas especificidades das famílias, das realidades das famílias. Eu acho que a Ana já respondeu até a pergunta aqui, né? Eu acho que as estratégias de marketing são relevantes, mas o foco, vamos lá pegar a pesquisa que a irmã Adair trouxe, né? Que foi ali um elemento importante para o início da minha fala. Olha só que interessante. A gente, como salesianos, né? Vocês viram que já chama até a gente, né? Já estamos sentindo um grupo aqui, né? Que a gente atraiu menos alunos que perdeu. Então, o nosso foco tem que ser em perder menos alunos, né? Então, às vezes a gente fica muito preocupado com as campanhas de marketing, não sei o quê, de olhar para fora. Para fazer com que aquele aluno que está em outra escola, né? Ou que aquele pai que não tem aluno na escola ainda, nos enxergue. E, às vezes, a gente esquece de dar atenção, né? Para o aluno que já está ali dentro. Então, eu acho que a gente tem que olhar para fora, mas tem que ver que vai estar difícil esse lá fora. E se a gente olhar
para dentro, a gente vai conseguir captar muita gente. Sabe por quê? Porque hoje as famílias estão conversando sobre as respostas que a escola está dando para essa questão da pandemia, né? Então, olha só que interessante. Se eu sou uma pessoa em que os meus amigos têm confiança em mim, e eu chego num grupo e digo, a escola que a minha filha estuda deu uma resposta boa naquilo, não tem outdoor que bata, entendeu? Não tem outdoor que bata a experiência. Mas para fazer isso, eu preciso saber o que a escola está fazendo. A escola tem que ter conversado comigo, tem que ter me convencido, tá? Então, o esforço de marketing ele é importante e quando ele for fazer o esforço de marketing, principalmente no ensino médio, ali, tudo mais, pega a experiência dos alunos, para os alunos falarem da escola, né? Quando o aluno fala da escola, é melhor do que a escola falando da escola, né? Okay? Peguem essa experiência, mas olhem para dentro que eu acho que é um caminho muito importante, tá bem? Muito obrigada, Patrícia. E ali, quando você falou da questão da importância também desse desafio de manter o aluno motivado, né? A importância da formação dos professores para que eles consigam manter aí essa motivação, esse engajamento. E achei interessante quando você fala ali da necessidade de assimilar novas tecnologias. Quando a gente fala hoje da aplicação das tecnologias na educação, a gente vê ali dois estágios muito claros, né? Primeiro, aquele estágio mais operacional da pessoa conhecer a ferramenta em si, conhecer a tecnologia, as suas funcionalidades, saber operá-la, mas um estágio que a gente visa e que é muito mais importante é aquele estágio mais estratégico, de que estratégias didático-pedagógicas eu posso aplicar e desenvolver com cada tecnologia. Então, um olhar mais crítico, mais refinado para saber que tecnologia eu vou utilizar, quais eu vou combinar, além de um aplicativo de webconferência, eu vou utilizar um Padlet, eu vou utilizar um software para enquete, vou utilizar um Kahoot, enfim. Como fazer esses modelos, né, na composição ali das tecnologias para que possam também criar modelos potentes, que aproveitem o melhor de cada tecnologia. Então, eu vejo que a gente precisa avançar na formação dos professores, principalmente nesse estágio aí, das estratégicas didáticas pedagógicas, que vai ser o que vai dar esse diferencial que você falou. Não é simplesmente ter a aproximação com a tecnologia, mas ter uma utilização que seja efetiva, vinculada a metodologias ativas. Então, foi bem importante isso que você sinalizou, desse olhar ali cuidadoso para o corpo docente, que alguns conseguiram aí aprender muito, outros com mais dificuldade, como que a gente pode trazer também esse apoio para todos, para que consigam se reinventar e criar soluções que sejam diferenciadas. A gente tem um tempinho aqui, Patrícia, para mais uma pergunta. Então, a gente traz aqui da Gisele, ela é lá de Guaratinguetá, do Instituto Nossa Senhora do Carmo, de Guaratinguetá, e ela fala que diante desse contexto aí que você trouxe, se você vê alguma perspectiva da Rede Salesiana de Escolas atender ainda mais os pobres por meio de parcerias, se você vê possibilidades no sentido dessa contribuição, e conciliando ali com a questão da sustentabilidade, se você teria alguma experiência para compartilhar, alguma indicação? Vamos lá, então. Deixa eu pegar dois pontos que eu acho que são fundamentais aí, né? Eu queria fazer só um comentário antes de responder essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta tão importante, tão necessária, né? É falar um pouquinho sobre essa questão das dinâmicas, né? De tentar encontrar estratégias diferentes e tudo mais, né? Deixa eu fazer uma confissão para vocês aqui, né? Eu sou uma professora que, quando eu dava aula no presencial, né? E olha só, estou usando até um termo no passado, né? Porque tipo, faz tanto tempo que eu não vou para minha sala de aula que eu estou falando do passado, já que coisa mais triste, né? Eu era uma professora do quadro. Eu amava o quadro, né? E as minhas aulas tinham o quadro muito presente e aquilo ali não era algo feio, demodé, do passado. Eu não era conhecida como uma professora, né, do tempo do EPA, porque eu usava o quadro, né? O quadro era onde eu me encontrava. Quando veio, né, para o online,
Eu vou dizer para vocês que eu fiquei apavorada. Eu dizia, meu Deus, vão tirar de mim o meu quadro. O que eu fiz? Eu trouxe o meu quadro para a minha casa, tá certo? Então, eu instalei um quadro aqui na minha casa, eu fiz um esquema em que eu mesclo o meu quadro com a tela do computador e as coisas vão acontecendo. E sabe o que aconteceu de interessante no conselho dos alunos, numa das faculdades que eu dou aula? Um ponto que eles destacaram foi o meu quadro. Esse é assim, a professora Patrícia fez a sala de aula entrar no computador por causa do quadro, né? Então, a gente, às vezes, busca, né, na tecnologia certos apoios que a gente não precisa. O apoio tem que estar na nossa didática, na nossa capacidade, né, inventiva, adaptativa e assim por diante. A gente tem que olhar o que, obviamente, que a tecnologia tem verdade de melhor que a gente. O Mandair, sabe o Matifique? É um sucesso! É um sucesso! A minha filha ama. Volta e meia ela fala, estou jogando Matifique. Olha só que a expressão que ela fala, eu estou jogando Matifique, né? Por quê? Porque talvez as crianças não queiram ficar estudando matemática, mas jogando elas querem, né? Então, é um sucesso. Então, tem coisas boas de todos os mundos. O que a gente tem que fazer é pegar essas melhores coisas do mundo todo e transformar isso numa experiência rica de sala de aula. É fácil? Não é fácil, né? Mas ninguém disse que ia ser, né? Ninguém disse que ia ser. Vamos lá. Sobre essa questão tão importante que foi perguntada agora, né? Eu vou dizer a vocês que, infelizmente, se essa pandemia vai ter uma coisa que ela vai fazer, vai ser aumentar a desigualdade entre ricos e pobres, tá? Vai ser aumentar a desigualdade. A escola, né, no Brasil, principalmente a escola pública, ela não é um espaço só de aprendizado. É um espaço de proteção, é um espaço de alimentação, é um espaço de civilidade, né? Então, várias coisas acontecem na escola. Quando essa escola fica fechada, fica sem poder atender os seus alunos, não é só as crianças que perdem, é uma comunidade inteira, é uma geração inteira, somos todos nós. Tem uma propaganda que diz, né? Todos nós somos públicos da escola pública, né? Nós convivemos numa sociedade em que a maior parte das pessoas estudam escola pública. Se a gente não tiver uma escola pública boa, a gente não vai ter um país bom. Porque esse universo que a gente tem aqui é um universo muito restrito, né? E é bom que tenha uma escola pública boa. É bom, né? É bom a gente ser escolhido por ser melhor que, e não porque a gente ser uma alternativa frente a algo que não seja nem considerado, né? Se a escola pública for boa, isso vai forçar a gente a ser melhor ainda, tá? Como é que a gente pode estender a mão e nos ajudar e ajudar as pessoas mais pobres? Compartilhando, entre outras coisas, as experiências, né? Tem coisas muito boas que a gente pode compartilhar dentro das comunidades. Então, por exemplo, até que ponto os professores das escolas públicas sabem, de fato, lidar com certas ferramentas, né? Eu vou perguntar para vocês aqui, né? Vou fazer uma provocação agora, né? Numa sala, num auditório, a gente pode botar 500 pessoas sentadas para aprender, talvez, ali um treinamento para aprender a mexer num determinado software, né? Se a gente tem dessas 500 pessoas que poderiam estar sentadas lá, do nosso corpo docente, só 200 sentados, por que não convidar pessoas, professores da escola pública, para participarem também, né? Esses professores podem virar nossos professores ali para frente, né? Outra, professores que trabalham na escola pública e na escola privada, por que não levar tecnologias, né, de ensino e aprendizado também para aquele ambiente? Tem adaptações que são necessárias? Tem, né? Mas pode ser feito. Por que não fazer, mesmo na escola particular, né, espaços em que se possa acolher e se propiciar vivência entre os alunos da escola privada com outros alunos de outras realidades? Eu acho que são construções que podem se fazer e que são ricas e que têm ganhos para todas as partes, tá? A gente às vezes pensa que existe a via, é só desse lado dá e o outro lado ganha. Não é verdade, né? Na maior parte das vezes
que eu me prestei a esse tipo de experiência, quem saiu ganhando fui eu. Quem saiu uma pessoa melhor fui eu, né? Quem teve uma experiência, uma bagagem nova fui eu, né? Então, eu acho, Ana, e eu acho, irmã Daí, eu acho que a gente pode e deve fazer essas coisas, né? Porque não adianta a gente só ser bom, olhar para o próximo na teoria. A gente tem que fazer quando, ó, toca no bolso. Eu gosto quando a gente está na missa e as pessoas estão lá paradas e dizem, então vamos fazer lá a nossa oferta, né? Todo mundo deu o seu melhor. Aí todo mundo, deu o seu melhor. Aí passa a cestinha e passa adiante, né? Não pode, né? Tem que fazer a tua parte também, tu tem que dar a tua contribuição ali também. E se a gente pode fazer isso, a gente deve fazer isso de maneira institucional e também de maneira privada. Tá bem? Excelente, Patrícia. Muito obrigada pelas palavras aí tão inspiradas, que nos inspiram também, né, irmã? E a gente vê aí que parece que foi tudo combinado, a sua apresentação com a da irmã, que você foi dialogando, trazendo ali respostas para tantas questões que surgiram na pesquisa, que preocupam hoje, e a gente vê que você aponta também ali perspectivas e ideias que são excelentes, como essa que você trouxe, de estarmos mais próximos, compartilhando as experiências boas, as experiências também ruins, o que não deu certo. Então, uma colaboração, de fato, nesse momento, né, Patrícia, soma demais. E a gente fica muito agradecido por sua presença e esperamos que em outros momentos voltemos aqui a conversar com você, contar com a sua contribuição, todos aqui agradecendo muito aqui pelo nosso chat, parabéns, sempre bom te ouvir, Patrícia. Então, ficam aí os nossos agradecimentos, nossos elogios e o nosso sentimento, assim, de grande gratidão realmente por você. E, Ana, eu vou terminar aqui, eu queria falar um comentáriozinho que apareceu agora num parte do chat ali, né? Eu já falei isso ano passado e eu vou falar de novo, tá? Eu sempre fui aluna bolsista no sistema salesiano. Sempre. Eu tenho que cuidar porque eu choro nessa parte, tá? Os meus pais nunca tiveram a capacidade de pagar uma mensalidade completa. Nunca tiveram, né? Meus pais vieram de uma família muito humilde, né? Meu pai não tem nem ensino médio completo, minha mãe foi terminar com bolsa numa escola salesiana depois de adulta, né? E nessa situação que a gente vive, que muitas famílias perderam sua renda, quando eu falo, né, as pessoas olharem no varejo e olharem, obviamente, né, a capacidade de cada uma dessas famílias, né? Obviamente que as bolsas de estudo, elas são muito necessárias, elas são muito bem-vindas, e quando elas são vinculadas à necessidade e ao mérito das pessoas, ao esforço das pessoas, elas são melhores ainda, tá? E por quê? Porque o que vocês plantam quando a gente é pequeno, vocês colhem depois na sociedade, tá? Então, quando a Ana me chamou para falar de novo aqui, eu fiquei muito feliz, porque se de um lado é o meu trabalho, né, que é da onde eu tiro o meu sustento, né, por outro também é uma forma de participar e dizer muito obrigada por vocês terem me patrocinado ao longo de toda a minha vida, tá bem? Muito obrigada mesmo. Eu tenho que cuidar que eu choro, tá bom? A gente chora junto, hein, Patrícia? Então tá bem. Que lindo. Obrigada, Patrícia. Então tá bom, queridos. Um beijo grande, tá? Um beijo grande. Obrigada. Deus abençoe vocês todos. Vamos ver. Amém. Você também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.